so the bar is where I go. Me and my friends at the table doing shots, tripping fast and then we talk slow. And you come over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. Now take my hand, stop it, and the man on the jukebox, and then we start to dance. And now I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Come on now, follow my lead. Come on now, follow my lead. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too. I'm in love with your body. And last night you were in my room. E aí galera, beleza? Galerinha, show! Isso aqui é a nossa última aula. Vocês lembram que a segunda aula de bactérias, nós conversamos aí sobre o que eram bactérias gram-positivas, gram-negativas. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre metabolismo bacteriano, vamos falar também sobre algumas bacterioses e algumas bactérias exóticas, tá? Para fechar esse módulo bactéria, para que você tenha esse conteúdo bem amarrado. Lembrando que é um conteúdo muito forte para o Enem e sempre cai uma questão de forma direta ou indireta, trabalhando essa partezinha ainda. Então, galera, vamos lá, não vamos perder mais tempo e presta atenção aí, vamos começar agora a nossa super aula da Biologia Show. Valeu, galera, vamos embora! Nós temos bactérias que são heterótrofas, tá? Então vão apresentar um processo de heterotrofia, sendo elas, muitas são anaeróbias. Na origem da vida, nosso vídeo sobre a origem da vida, falamos bastante sobre essas bactérias anaeróbias. E aqui nós vamos conversar sobre o metabolismo energético das bactérias que são chamadas bactérias autotróficas, tá? Então nós temos as bactérias autotróficas. Ivano, que bactérias são essas aí? Como é que elas funcionam? Como é que elas realmente vão atuar no organismo? Então vamos lá. Obviamente, como funcionam aí dentro da condição energética. As bactérias autotróficas, elas são divididas em várias situações. Então nós temos aquelas que são chamadas de fotossintetizantes normais, né? Que realizam a fotossíntese comum. Então nós temos aí as cianobactérias, que são, antigamente, eram chamadas de algas azuis. Esse termo não é mais conveniente, tá? Nós temos as cianobactérias, e essas bactérias aí são as antigas algas azuis, ou também chamadas de cianofícies, tá? Mas o termo realmente utilizado hoje são cianobactérias. Essas bactérias apresentam clorofila, mas lembrem-se que são procariotos, e como procariotos não vão apresentar na sua estrutura celular organelas como cloroplastos. Então o que acontece? Essa clorofila ela fica dispersa exatamente no citoplasma e não está presente dentro de uma estrutura cloroplástica, ok? Então que vocês fiquem atentos. Nesse processo, essas bactérias realizam a fotossíntese normal, vão utilizar a água, claro, no processo aqui de fotólise, onde nós teremos a liberação na quebra da água, terá a liberação do CO2, certo? E, obviamente, na utilização do dióxido de carbono, na produção da matéria orgânica aí, que vocês estão vendo, o C6H12O6, que é a glicose representando aqui para nós a matéria orgânica, beleza? Esse é o processo fotossintético normal. Nós temos aquelas bactérias que realizam a fotossíntese bacteriana, que é também chamada de fotorredução. Essas bactérias aqui, o detalhe é o seguinte, e essas são bactérias mesmo. Mas é fotossíntese? Por quê? Porque elas vão utilizar a luz, entretanto, elas não liberam oxigênio. Vejam a diferença que no processo de fotossíntese normal nós temos a liberação de O2 e na fotorredução não há liberação de oxigênio. Então, galera, cuidado com isso daí, tá bom? Então, veja bem, nesse processo, muitas bactérias elas vão utilizar o enxofre, não são as clássicas sulfobactérias, mas utilizam nessa condição aqui, tá? O enxofre para metabolizar, e daí, nesse caso, a luz é importante, nesse fator aí, a luz é fundamental, que vai permitir a ação e a utilização, no caso do enxofre, aí você tem o CO2 também sendo utilizado para a produção da matéria orgânica, e o enxofre aqui, tá? Na verdade é o gás sulfídrico, vocês estão vendo aí, o gás sulfídrico vai ser utilizado não para a condição de produção da matéria orgânica dela, certo? Mas vocês estão vendo que ele vai ter uma ação bioquímica
pela ação da luz e será liberado enxofre e água, beleza? Mas vocês estão vendo que a matéria orgânica ela é proveniente também do dióxido de carbono, assim como na fotossíntese normal. A diferença é que não teremos a liberação de oxigênio. Temos o processo de quimiossíntese. Galera, muito cuidado com a quimiossíntese. Por quê? Isso aqui é trabalhado na parte que fala sobre a origem da vida e muito comum também na ecologia, quando nós falamos das bactérias quimiosintetizantes. Na origem da vida, falamos daquelas bactérias, as clássicas sulfobactérias, né, que vão utilizar a matéria orgânica, principalmente o enxofre contido nas rochas, e aí a partir daí produzir seu próprio alimento. Aí sim a partir do enxofre, diferente do processo acima da fotossíntese bacteriana. Não há a presença da ação da luz, tá? Então é a ação diretamente nos compostos químicos, por isso a palavra quimiossíntese. E nós temos as bactérias nitrificantes que participam do ciclo do nitrogênio, tá certo? Então, cuidado nessa relação aí, essas bactérias importantíssimas aí nos principais ciclos biogeoquímicos que nós temos aí e que, vez ou outra, está aparecendo por aí nos concursos públicos, seja Enem ou outros vestibulares, USP, FUVEST, e nós temos também as particulares de medicina, sempre colocam as questõezinhas que envolvem aí essa parte de ciclos biogeoquímicos, tá bom? Então, cuidado nessa partezinha aí. Bom, existem as bactérias exóticas. Então, veja bem, quando nós falamos de bactérias exóticas, são bactérias diferenciadas, são bactérias que não são tão comuns. Por exemplo, as rickettsia, o que caracteriza as rickettsia? Existe uma situação que as pessoas falam, os vírus são parasitas intracelulares obrigatórios. Concordo e é correto, galera. Só que não são os únicos. Nós temos as rickettsia, que são bactérias diferentes, e essas bactérias elas realmente só conseguem duplicar, reproduzir dentro de uma célula. Então, vai aí uma dica importante. Se chega a alternativa, tá certo? Dizendo-se, os vírus são os únicos parasitas intracelulares obrigatórios. Errado, galera. Nós temos as rickettsia também. Uma outra observação aqui que a gente vai conversar. E aí nós temos duas doenças causadas pelas rickettsia, que é o tifo epidêmico e o tifo murino. São doenças realmente pesadas e caracterizadas por um período longo febril. Temos o micoplasma. Existem vários tipos de micoplasmas, tá, que afetam o ser humano. E dentre esses micoplasmas destacamos aqui o PPLO, que é responsável pela ação de uma doença chamada de pleuropneumonia. Beleza? Mas existem outros micoplasmas, outros PPLOs que afetam o ser humano. Mas eu estou destacando isso aqui. Podem causar pneumonia, esterilidade, atacando os órgãos genitais, enfim, são diversos. O que eu quero chamar a atenção para vocês é, lembre-se, na nossa primeira aula nós falamos sobre parede celular. E diz, poxa, a parede celular das bactérias é formada de peptoglicanas, correto? Correto. Entretanto, todas as bactérias apresentam parede celular negativo, galera. Micoplasma, tá aí um exemplo de micoplasma, é uma das menores bactérias que existe, tá certo? E essa bactéria ela não vai apresentar parede celular. Então, cuidado com isso aí, hein, pessoal? Ou seja, micoplasma não apresenta parede celular, tá bom? Então, fiquem atentos a isso daí, tá? Vamos lá. Nós temos aqui algumas bacterioses para conversarmos aí. Existem as bacterioses associadas à pele. Muito comum essa galerinha tinha aí, ó, preocupada aí com a acne, né? Aquela famosíssima espinha na cara. E nós temos aí associadas ao sistema nervoso. Acne, veja bem, é um processo inflamatório. Nós temos um processo inflamatório causado por este bacilo aí, o Propionix acnes, tá? Só para a gente ter uma noção. Existem condições que, evidentemente, isso vai ser proporcionado pelo excesso de lipídios, que é desencadeado pela puberdade, isso é normal por ação hormonal. Então, muito bem, a partir que o jovem, o rapaz ou a moça, começam a estourar, isso cria um canal de comunicação com bactérias que estiverem, ou que seja, no meio externo, provocando um processo inflamatório, e aí caracterizando a acne, certo? Uma das coisas importantes que temos que destacar é que o uso excessivo de cremes hidratantes realmente é extremamente prejudicial porque impede, diz na linguagem popular, que a pele respira, ou seja, impede a ação, no caso dos primeiros agentes de defesa, ou seja, do nosso sistema imunológico, contra aqueles agentes que estão ali, patógenos. Então, e também faz com que ocorra uma diminuição no processo de transpiração, eliminando esses resíduos.
Então, galera, muito cuidado com o uso excessivo, principalmente vocês meninas, né? Nesse período que estiverem aí com uma concentração maior de espinhas, no caso acne, não utilizar creme hidratante, tá certo? Então, não utilizar os cremes em excesso, que isso pode realmente prejudicar e piorar a situação. Nós temos aqui exemplos da formação da acne, tá? Vocês vão ver aqui, ó, vocês vão ter a condição inicial, há um processo inflamatório, a bactéria, devido à lesão, ela começa a agir, provocando um processo gradativo, tá, de formação em morte celular, aonde vai ocorrer a formação do pus. Nesse momento está proporcionado que a formação da acne. O grande problema é quando isso aqui vai diminuir, porque nós temos um sistema imunológico nessa região hipodérmica que vai atuar eliminando esses micro-organismos. O que não deve acontecer é, quando você lesiona isso, você permite o contato de outras bactérias. Lembre-se que nossa pele faz parte do sistema imunológico. Nossa pele é a nossa primeira camada de proteção, ou seja, é a chamada defesa primária, né? Nós temos a resposta primária aqui, uma defesa mecânica. Quando você lesiona isso daqui, irá proporcionar a ação de outras bactérias, podendo levar a danos ainda maior. E nesse caso pode ocorrer uma formação, tá, de um cisto interno, podendo levar a lesões ainda mais graves. Então vamos ter muito cuidado com isso, hein, galera? O interessante é que vocês não fiquem lá de frente ao espelho estourando espinha, tá bom? É isso aí. Bom, nós temos aqui associados ao sistema nervoso, galera, botulismo, que vem aí a Clostridium botulinum, uma bactéria encontrada principalmente em alimentos em conserva, e existe uma neurotoxina que é utilizada demais para alguns produtos cosméticos, como o Botox, que é a toxina retirada, é uma neurotoxina que vai causar, na verdade, como se fosse uma espécie de uma paralisia. Se a pessoa ingerir um alimento contaminado com a Clostridium botulinum, essa pessoa ela pode, dependendo da quantidade de toxina, pode morrer por uma parada sistêmica. Então, muito cuidado com os enlatados, principalmente quando eles estiverem estufados, inchados. Isso quer dizer que essa bactéria está produzindo, não é o gás que vai te fazer mal, mas sim os esporos, tá? E as toxinas que estão nesses esporos e produzidas também pelas bactérias que estão em divisão constante ali, tá? Doença de Hansen, antigamente chamada de lepra, tá? Nós temos aqui a doença de Hansen, que é causada pelo M. lepre, quer dizer, o micobacilo lepre. Esse aqui é uma doença que está retratada, sim, na Bíblia, né? Nós sabemos disso. E ela comete principalmente o tecido, aí diminuindo a parte do tecido epitelial da nossa pele, diminuindo e inibindo a sensibilidade. Um dos sintomas é um vermelhidão, são manchas vermelhas. Nós temos a exantema, e exantema aí são, na verdade, tornando o indivíduo insensível, né, a essa condição. Então você toca essa mancha e não sente absolutamente nada. A partir desse momento é interessante procurar um dermatologista, tá? Tétano, nós temos o Clostridium tetani, é uma doença grave, existe tratamento, tá certo? Existem medicamentos, vacina contra tétano, e as pessoas precisam sim tomar as vacinas contra tétano, principalmente quando acometidas com lesões, principalmente em instrumentos cortantes, enferrujados, mas pode ser também vidro em lixos, em áreas de lixões, porque o esporo pode estar presente nesses objetos. Então, muito cuidado, pode levar o indivíduo à tetania, que é uma contração muscular generalizada, levando o indivíduo a uma parada cardiorrespiratória. E aí, obviamente, a morte, tá? Meningite, uma das doenças mais complexas que atingindo aí a meningite. Existe a meningite viral também, tá? E existe a meningite, no caso, bacteriana, que é a meningocócica, que é a pior, que destrói aí as meninges, né? As meninges, que são as membranas de proteção do nosso sistema nervoso. E aí nós temos a membrana, essas membranas são divididas, são 3 membranas, divididas da seguinte forma. Nós temos aí a dura mater, que é a mais externa. Nós temos aí a pia mater, a mais interna, e a aracnoide, que é a membrana intermediária, ok? Então, uma vez afetando essas membranas, o indivíduo fica suscetível, ao seu sistema nervoso fica suscetível, e ele pode ter sérios danos, podendo levar o indivíduo à morte também, ok? Bom,
E temos essas bacterioses aí associadas ao sistema digestório. Gastrite, né? Gastrite, galera, veja só, existe a gastrite também nervosa. Nós estamos falando da gastrite. E uma das bactérias indicadoras de gastrite e precursora de úlcera é a H. pylori. Então, a H. pylori é uma bactéria que ela é tratada, no caso, de forma através da ação de antibióticos. E a pessoa precisa ter muito cuidado, principalmente com hábitos alimentares, que são os principais hoje fatores de desenvolvimento de gastrite. Cárie, quando nós falamos da cárie, nós temos aí o Streptococcus mutans, né? É um dos principais, não é a única bactéria, importante deixar isso bem claro. Eu estou apenas citando as principais, tá? Então, o Streptococcus mutans é uma bactéria responsável por uma condição também de cárie, tipo de cárie. E o interessante é a higienização bucal. Essa higienização, ela não deve ser feita, por exemplo, vou fazer escovação e depois passo o fio dental. Não, galera. Você passa o fio dental e após isso aí você faz a escovação. Essa é a forma correta de higienização e sempre com movimentos circulares da sua escova, tá? Então aí existe uma condição chamada de medida de saúde pública, tá bom? Cólera, o Vibrião cholerae. Então, cólera também é uma condição difícil, complicada, adquirida através de ingestão, principalmente de água contaminada com o vibrião. Uma doença que pode matar também, é grave, muito comum em regiões ribeirinhas ou em regiões sem saneamento básico. E após períodos longos de chuvas e ao não saneamento básico, há preocupação sim com o desenvolvimento da cólera. Desculpa, ok? Disenteria bacilar é aquela famosíssima diarreia, né, causada pela ação de bactérias, no caso aí, principal bactéria pertencente ao gênero Shigella, né, ou Shigella. Então depende muito aí da condição. Então a Shigella é uma das principais bactérias que causa disenteria bacilar. Aí, cara, é o seguinte, trabalhar vai ao médico, chega ao médico e aí vai a prescrição de reidratação e trabalhar na condição de evitar, isso aí vai depender muito da ação médica, de prescrição médica para sanar esse problema. Então, é uma disenteria onde é uma disenteria contínua. Então, o indivíduo realmente passa bastante tempo, né, dejetando de forma liquefeita, ok? E nós temos aqui associadas ao sistema genital, ok? Nós temos aqui do sistema genital gonorreia, blenorragia, já falamos um pouquinho dela lá atrás, tá, nos primeiros vídeos. Sífilis, veja bem, não vou entrar em detalhes de sífilis, porque nós temos um vídeo só sobre sífilis, galera. Então você vai lá, tá certo? Tem um vídeo lá no nosso canal. Não esqueça, galera, se inscreva no nosso canal. Nosso canal está cada vez com vídeos mais dinâmicos. Nós estamos aí querendo também suas sugestões para melhorarmos cada vez mais nosso trabalho e facilitar a sua vida, né? Pois nosso objetivo é melhorar, exatamente, é levar esse conhecimento para vocês, para você que vai fazer concurso público na área de bombeiros, tá? Concurso público na área, por exemplo, de Enem, pré-vestibulando na área de medicina, principalmente nas particulares. Então vai lá, tem um videozinho, fala só sobre sífilis, que foi preparado para o pessoal que fez a prova aí, ou que vai fazer futuras provas. Então, nós tivemos recentemente do WebSer, tá? Então, aí são alguns quadros sintomáticos do indivíduo que apresenta, no caso, logo assim vocês estão vendo aí, nós temos aí gonorreia, que é caracterizado por secreção purulenta, tá bom? Pessoal, então é isso. Fechando esse módulo bactérias, nós estamos aqui, tá certo? Lembrando a vocês que nós falamos de vírus, bactérias. Vamos a partir agora colocar também outros vídeos falando aí sobre protozoários e fechando o módulo parasito. Fantástico. Lembre-se, parasito cai todo ano, galera. Todo ano, galerinha show. Então se liga aí no Biologia Show, se liga no nosso canal, curta o nosso canal, entendam que o nosso objetivo é ajudar você. Beleza? Vá no nosso Instagram, você vai seguir o nosso Instagram. Nosso Instagram é @ tá? Aí você coloca @Evandro Gomes Biologia Show, tá? @Evandro Gomes Biologia Show é o nosso Instagram. E aí indica o nosso canal para a galera ter uma noçãozinha aí legal da biologia de forma diferenciada, tá bom? Então vou ficando por aqui, pessoal, e até o próximo vídeo. Tudo de bom, um grande beijo e até a próxima.